Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 22 de agosto, quinta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui juntos Tiago, capítulo 4, verso 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Este ano, especialmente, pelo menos aqui na Baixada Santista, São Paulo, nós temos tido um fenômeno que é esse da neblina. Neblina tem a ver com umidade, né? E temperatura e umidade. Parece que é o encontro dessas duas coisas que promove essa neblina ou névoa, né? Então fica assim até bucólico, né? Hoje, por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque hoje é mais um dia com neblina. Eu aqui do carro estou olhando as árvores com aquele acinzentado, bucólico, tá muito bonito aqui de se ver. Só que lembrei da palavra de Deus, porque o Tiago, ele, o irmão de Jesus, né? Tiago, chamado também de apóstolo, ele, chamado por muitos de apóstolo, ele ele olhou para esse fenômeno para ou usou esse fenômeno para falar da brevidade da vida, da relação nossa com o futuro, né? Porque o contexto é que Deus tem um plano, né? Ou Deus tem os seus planos, que nós também temos o direito a fazer planos, portanto, como dizem em espanhol, né? Planificar, né? Acho que é assim que se fala. E a gente diz planejar, né? Planejar, planificar não é nenhum erro, né? Antes, melhor planejar, melhor ter sonhos, melhor ter projetos. No entanto, Tiago está nos ensinando da gente submeter o nosso projeto à vontade de Deus, porque ele tira de nós aquela pretensão boba até de achar que a gente pode penetrar o futuro e alterá-lo, né? A gente só tem o direito de viver o presente. A gente não tem como refazer nada, ou seja, uma viagem para trás, no passado, e a gente não tem como fazer coisas no futuro, como uma viagem para o futuro. Viajar no tempo é temática de filme, mas é só temática de filme. Viajante do tempo, máquina do tempo, coisa antiga que eu me refiro aqui. Essas coisas, elas são temática de filme, porque ninguém consegue ir. Os problemas psicológicos de algumas pessoas, psicológicos, emocionais, traumas, estão relacionados com o passado, né? E mas às vezes o máximo que a pessoa pode fazer em uma abordagem psicológica é ressignificar esse passado. Outros podem fazer as pazes com esse passado, né? Outros podem apenas servir como o histórico pode servir, portanto, o passado pode servir para as compreensões do que aconteceu com aquele sujeito, né? Com aquela pessoa. Mas dizer que vai voltar lá e vai fazer diferente, que vai alterar coisas, que vai silenciar pessoas ou que vai dizer o que não foi dito, abraçar quem não abraçou ou qualquer coisa é impossível, né? Também é impossível
pessoa ir para o futuro, né? E diante do futuro, o que fica é a ansiedade, né? A ansiedade é medo, né? A pessoa fica temendo como vai ser. Então, de um lado, tem pessoas com medo do que vai ser, porque por causa das estatísticas, dos prognósticos, das percepções, de como as coisas vão andando, então ela já traça um futuro muito incerto e aí tem medo, né? A violência crescente, então eu tenho medo, como é que vai ser o futuro dos meus filhos, por exemplo, né? Ah, e outros que não estão preocupados com isso antes estão traçando o futuro e quando o faz pela via do planejamento, só é válido se for submetido a Deus, porque a gente só vive o presente e a gente deveria se ocupar apenas do presente. Tem muitas frases bonitas para falar dessa relação passado, presente e futuro, mas eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Quando ela diz, vocês não têm o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Porque aqui o exemplo que ele dá é de alguém que diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro, né? Isso aqui é um exemplo de talvez de um investidor da época de Tiago. Mas ele diz: contudo, vós não tendes o poder. Foi o que eu estou falando aqui o tempo todo. Nós não temos o poder, não temos o direito, não temos condição nenhuma de nos deslocarmos do aqui e agora, né? Nós não temos o poder de penetrar, de saber, de intervir, né? O que acontecerá no dia de amanhã. Por quê? Ele coloca sobre duas perspectivas. Porque o amanhã porque a vida, melhor dizendo, é muito ligeira, é muito rápida, e o amanhã é impenetrável, é incerto. Então, você não sabe quanto tempo vai viver, estamos falando então de finitude, e a gente não sabe o que vai viver enquanto viver. Ou seja, submeta os seus planos a Deus, porque você não sabe quanto tempo você vai viver e você também não sabe como vai ser o seu futuro. É isso que o Tiago está falando. E as palavras que ele usa é essa, que é a vossa vida, né? Uma pergunta reflexiva. E ele responde: sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. E eu estou falando aqui, eu estou percebendo que ela começou a dissipar, né? Mais daqui meia hora, talvez uma hora no máximo, ninguém, quem não acordou cedo, nem vai saber que teve neblina, né? Se alguém ouvir aqui o devocional na parte da tarde, vai saber que teve neblina porque eu estou falando, ou porque alguém comentou, ou porque alguma notícia de trânsito te informou disso. Mas por quê? Porque ela é transitória, ela passa, ela aparece enquanto fenômeno climático, mas ela dissipa. E aí ninguém nem lembra. Assim é a nossa vida. A Bíblia se ocupa, o Provérbios e Eclesiastes, de dizer que até a nossa memória é apagada, né? Daqui, né? Se alguém escreveu livros, qualquer coisa tal, por um bom tempo ainda vai se falar dessa literatura. Vai depender da abrangência, aonde chegou essa literatura. Mas daqui a um tempo, nem o livro que deixou escrito permanece. Por quê? Porque as pessoas que o conheciam também vão indo embora, assim como a neblina vai embora. De maneira que a pessoa é completamente esquecida.
Então, o valor, o testemunho, a presença, as interações, tudo é para o presente, porque amanhã não penetramos e se planejamos, que é legítimo planejar, tem que se submeter aos planos de Deus, à vontade de Deus, ou pelo menos pensar que se depende de Deus para viver o amanhã, né? Por isso é muito sensato o verso posterior, o 15, que diz assim: em vez disso, ou seja, em vez de dizer eu vou fazer, eu vou acontecer, deveis afirmar: se o Senhor quiser, então se submete à vontade de Deus. Viveremos e faremos isto ou aquilo. Repito, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ah, e aí ele diz: entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna, né? Ah, enfim, ele começa a migrar para outro assunto, mas vamos parar por aqui e apenas repetir. O futuro, os planos devem ser submetidos a Deus. Daqui a meia horinha, a neblina vai embora, né? E a Baixada não tinha tanta neblina assim, mas agora tem. O clima mudou por alguma razão que eu não vou saber explicar, mas a gente vê neblina quase todos os dias, mas não todo o momento. A neblina de hoje vai passar e não vai se ter memória dela, né? É tão rápida que quem acordar 9 horas já não vai ver mais nada. Assim a velocidade da nossa vida, e alguém pensa que não, conversa com alguém de 80 mais, 90 mais, pergunta, pode estar cansado, tal, mas pergunta se a sensação de que a vida passou rápida é o que ele vai dizer. Há ainda quem diga que a mente ainda é jovial, mas o corpo já não obedece mais, né? O corpo, parece que ninguém avisou para ele que ele envelheceu. Mas a vontade de fazer, a vontade de viver e tal, permanece. O corpo não acompanhou. Por quê? Porque passou rápido demais, né? Deus te abençoe a pensar nestas coisas e a fazer planos com Deus. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos, porque a verdade da tua palavra permanece para sempre. A nossa vida é breve e nos ajude a vivê-la diante da tua presença. Nos ajude a reportar toda a nossa vida a ti e submeter todos os nossos planos a ti, para que o que fizermos façamos para a glória de Deus, em nome de Jesus, e façamos no amor, que é isso que importa. E a obra que fizermos, sabemos, ó Senhor, que ela nos acompanhará. Nos ajude, Pai, dá-nos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém.